Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, programa Comunidade na TV Passo Fundo, com este amigo de vocês, jornalista Saul Spinelli. Nosso e-mail está à disposição, né? Jornalista, ou melhor, spinellijornalista@yahoo.com.br e também o WhatsApp 99338 6770. Código 54. Programa Comunidade, toda a programação da TV Passo Fundo, ela passa pela TV Coprel, mais de 36 municípios da nossa região. E também pela iCloud TV, em vários municípios do Brasil, principalmente ali na região da fronteira. E também pelo aplicativo. Você pega o celular, baixa o aplicativo e assiste gratuitamente em qualquer parte do mundo a nossa programação. Nos canais também 26 e 526 da NET. Eu recebo hoje aqui com muita alegria e muita satisfação o Dr. Pablo Santiago. Dr. Pablo Santiago, ele é médico oncológico, pediatra, né? E também o coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente, um dos 6 centros de oncologia infanto-juvenil que funciona no Rio Grande do Sul. 3 em Porto Alegre, Santa Maria, Caxias e Passo Fundo. É com ele que nós vamos conversar sobre Setembro Dourado, sobre o centro, sobre a reforma no posto 8 para a criação do posto de internação para as crianças com câncer e também como que você pode ajudar o Centro Oncológico Infanto-Juvenil. Como você pode ajudar as crianças e adolescentes que estão se tratando, estão cuidando da sua saúde, tratando o câncer infanto-juvenil. É aqui em Passo Fundo, é no Hospital São Vicente de Paulo. Dr. Pablo, olá. Tudo bom, Saul? Uma satisfação de receber aqui. Satisfação é minha. Dr. Pablo, nós conversamos com a Edneia, enfermeira, e com o Dr. Marcelo na semana passada, que deram uma belíssima entrevista e falaram sobre esse extraordinário trabalho. Nós gostaríamos que o senhor nos falasse sobre o centro. O que representa o centro para o tratamento das crianças com câncer e o que mudou em relação ao tempo que não tinha o Centro Oncológico Infanto-Juvenil? Bom, o centro está dentro de uma modificação que a gente vê no país inteiro, né? A importância que as pessoas estão vendo de se diagnosticar e tratar o câncer infanto-juvenil em centros especializados para isso. Então a gente tem notado, né, dentro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, estivemos numa reunião há 2, 3 semanas atrás, o quanto que a oncologia pediátrica está fortalecida nos últimos tempos com várias, desde políticas públicas que estão voltadas, né, para o tratamento das crianças com câncer, até o reconhecimento da comunidade, né, de que são necessários centros especializados para a gente melhorar os índices de cura de uma doença grave, que é a principal causa de morte nas crianças e adolescentes. Tá bom. Fernando, nós vamos colocar algumas imagens do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente, a doutora Carol atendendo aí uma paciente, né? Quando o senhor iniciou o trabalho no Hospital São Vicente, quantas crianças eram atendidas? Eu cheguei em 2009 e quando eu cheguei eu fui conversar com o Júlio Stobe, que era, na época era o diretor médico do hospital, e imaginava que Passo Fundo deveria ser uma referência regional. E realmente era referência para todo o norte e noroeste do estado. E nisso abrange uma população de 2.400.000 habitantes. O que fazia, né, pensar na época, né, e agora a gente vê que é uma realidade, que a gente tinha que estar preparado para receber em torno de 80 a 120 novos casos de câncer do 0 aos 19 anos, todos os anos. Hoje é quanto, mais ou menos? Quando eu cheguei aqui, em 2009, tinham 9 pacientes em tratamento. Na medida em que a gente estruturou o centro, né, e também pela questão da criação de uma frente parlamentar, por exemplo, a frente parlamentar da Assembleia Legislativa para regular o encaminhamento das crianças com câncer, a gente está com, pacientes em tratamento hoje em dia, são 104 pacientes que estão em tratamento atualmente, fora os pacientes que já passaram pelo tratamento e estão em acompanhamento
pós-tratamento. A gente estava mostrando as fotografias aí, doutor Pablo. Eu gostaria que o senhor nos comentasse sobre 2 assuntos importantes. A escola de vida, que é acredito que ainda é a única escola de vida dentro de um hospital, nos moldes que tem no Hospital São Vicente, e também a sala e a decoração todo com espaço sideral para receber as crianças que precisam fazer quimioterapia e que antes faziam quimioterapia junto aos adultos. A gente optou por avançar a partir do ambulatório. A gente tinha um ambulatório onde as crianças ficavam junto com os adultos para receber a quimioterapia, não era um espaço adequado. A gente conseguiu, a partir de uma emenda parlamentar, construir um ambulatório voltado somente para as crianças, e nisso a gente já notou, né, nessa iniciativa o quanto que a gente pode envolver a comunidade, né? Por exemplo, a gente fez um levantamento com os escritórios de marketing da município, e cada escritório desenhou um mascote. A gente pediu para que eles desenhassem um mascote para o Centro Oncológico Infanto Juvenil, e todos nos encaminharam, né, a arte, né, para os mascotes. E as crianças escolheram os mascotes, que hoje são os mascotes do Centro Oncológico Infanto Juvenil. Aí tá os mascotes com as crianças, né? Demonstrando, né, o quanto que a comunidade pode se envolver, porque eles fizeram, essas agências de publicidade fizeram um trabalho voluntário na época, né? Participaram de uma reunião, entenderam a ideia, fizeram os mascotes e para as crianças então escolherem. As crianças escolheram então esses 2 mascotes, que são os mascotes do Centro Oncológico Infanto Juvenil. O Tuto e o doutorando. O Tuto e o Dr. Nauta. Dr. Nauta. Isso aí. Dr. Nauta. E aí então foi criado o ambulatório, né? A iniciativa a seguir, né, foi a partir de um empenho, né, também do Ministério Público, né, em trazer os entes públicos para discutir a questão da necessidade dessas crianças continuarem a acompanhar a escola no período de tratamento, porque muitas ficam 2 anos em tratamento. Então a gente teve, né, esse intermédio do Ministério Público para que a Secretaria Estadual de Educação, a Secretaria Municipal de Educação, a Universidade de Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo, pudessem bolar uma forma de que essas crianças tivessem a matéria, né, acompanhassem a matéria que está sendo dada nas escolas de origem. E com isso então foi criada uma classe, que é chamada então Escola de Vida, é um projeto municipal, que na época foi elaborado e que funciona bem até hoje, onde o município cede 2 professoras para que acompanhem essas crianças e façam o contato, né, com as escolas de origem para seguir o conteúdo exatamente como os colegas na escola de origem. Doutor Pablo, essa transformação, criação de um centro, melhora significativamente a questão da cura, dos índices da cura, o espaço, a escola, o Sino da Vida, o espaço lúdico da UPF e a própria sala que está ali, ó, que é a sala da quimioterapia para as crianças? Não tem dúvida disso. Na verdade, isso é uma verdade mundial, né? A gente, todos sabem hoje, né? E por isso que eu falei que no Brasil a gente está vivendo um bom momento da oncologia pediátrica, porque tanto os governos, né, quanto a comunidade enxerga, né, que na medida em que a gente cria um espaço onde as pessoas que estão ali, né, estão especializadas nesse assunto, estão acompanhando a criança desde a chegada até o término do tratamento, né, onde a gente tem equipes multidisciplinares para avaliar cada quesito, né, necessário para a criança se reabilitar, os resultados melhoram. Tá certo. É nítido isso, os países desenvolvidos têm uma diferença de resultados em relação aos países subdesenvolvidos, e isso passa exatamente pela especialização das equipes. Qual é o índice do país desenvolvido e o nosso do Brasil? Se a gente olhar os resultados nos países desenvolvidos, o câncer pode ter cura em até 80% dos casos, dependendo do tipo de câncer, pode chegar a 90%, 95% de chance de cura para uma criança
enquanto que em países subdesenvolvidos, como por exemplo na África, em alguns lugares da América Central, esse índice pode cair para 30%, 40%. Isso tem tudo a ver também com estrutura, com diagnóstico precoce, com formação de equipes, né? Tudo que a gente está tentando envolver, né, nessa criação do Centro Oncológico Regional de Passo Fundo. Correto. Estamos conversando com o Dr. Pablo Santiago, é médico, pediatra, oncológico e chefe, coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo. Você vai conhecer agora, depois do intervalo, o posto de internação. Evidentemente que um pouco de fotografias de reformas ainda, né? A obra ainda não está pronta, mas aí o pessoal começou a pensar, né? Tá, mas tem um centro especializado e único para atender as crianças. Mas onde é que vamos internar as crianças que precisam ser internadas? O Dr. Pablo vai falar sobre esse assunto. Quero mandar um abraço para Evelise Quevedo Melo, a ex-governadora do Rotary também, que tem colaborado muito, colaborou com a compra de um aparelho, né, em torno de R$200 mil aí, para o hospital utilizar junto às crianças. E também mandar um abraço ao doutor Beto Albuquerque, ex-deputado federal, que foi o autor da emenda em 2012, que consolidou a construção do centro em 2016. Pessoal, vou intervalo, eu volto já já. Programa Comunidade aqui na TV Passo Fundo, diretamente com a TV Coprel, 36 municípios da região, iCloud TV em todo o Brasil através do sistema iCloud, também pelo aplicativo gratuito. Baixa o aplicativo aí, tá no carro, tá no ônibus, tá em casa, tá no intervalo, assiste a nossa programação e ainda pelos canais 526 e 26 da NET. Eu vou e volto já já. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Eu já passei por muitas fases. Ventos fortes estimularam uma inquietação. Fizeram florescer uma realidade que até então eu não conhecia. Foi preciso desacelerar, olhar além do que os olhos podem ver. Despertei com o instinto de polinizar ideias e reencontrei a energia para encarar um novo ciclo. Afinal, o sentido da vida é transformar, sem perder a nossa essência. UPF. Conhecimento é a nossa natureza. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app. A BS Bios lançou o relatório de sustentabilidade 2021, reforçando nosso compromisso com as práticas sustentáveis. Tivemos um ano de grandes conquistas e nossas ações para o crescimento responsável em conjunto com a comunidade foram expandidas. Sustentabilidade é o valor propulsor do nosso negócio. Por isso, continuamos investindo nas pessoas, em estrutura, tecnologia e inovação. 2021 foi um grande ano. Atingimos marcas históricas. Aumentamos a nossa produtividade e a nossa produção, nos preparando para crescer ainda mais. Seguimos investindo muito nas regiões onde estamos inseridos, gerando empregos, crescimento sustentável e contribuindo para o PIB. Porque a BS Bios é mais do que uma empresa, é o compromisso de um futuro mais verde. BS Bios. Juntos, transformamos o mundo. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Um século é recheado de grandes histórias. Hospital São Vicente 100 anos. Vivência, inúmeros rostos na memória. Passado, presente e futuro. Alegrias da cura.
o brilho da esperança, a fé de cada um, o olhar reaceso para o amanhã, a certeza de fazer parte de muitas histórias nos move a fazer o melhor. Aqui, a vida não para de acontecer e surpreender. Somos o Hospital São Vicente de Paulo. Para realizar suas consultas médicas e exames de saúde, adquira o cartão Usamed Card. Com ele, você terá acesso aos melhores médicos e especialistas em Passo Fundo e região, por valores a partir de R$ 189,00 por ano, sem carência e sem mensalidade. Receba nossa equipe ou ligue para 54-3632-9060 e faça já o seu Usamed Card, com toda a segurança e facilidade de uma empresa séria e comprometida com a sua saúde. Usamed Card. Saúde para quem usa. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. Olá, estamos de volta com o programa Comunidade. Este amigo de você é jornalista Saul Spinelli. E você pode mandar um vídeo. Agora nós temos um quadro, né? As pessoas que fazem o bem. Se você conhece alguém que faça a diferença, que faça o bem na vida de alguém, né, na vida de uma comunidade, mande para o nosso WhatsApp que está aí na tela, 99338-6770, código 54. Manda um vídeo, manda história, manda fotografias que nós vamos colocar aqui no quadro Pessoas que Fazem o Bem, né? Também assuntos, debates, temas aí que você quer que a gente debata, tá bem? Pelo spinellijornalista@yahoo.com.br. Nós estamos conversando com o Dr. Pablo Santiago, médico, pediatra, oncológico e chefe, coordenador do Centro Oncológico Infanto-Juvenil do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Doutor Pablo, nós falávamos na criação do centro, na separação do tratamento das crianças com os adultos, enfim. E agora nós vamos falar do posto de internação, porque daí a equipe lá, vocês conversando lá, todos da equipe, disseram, não, para só um pouquinho, as crianças estão se internando aí junto à pediatria, nos outros postos, e aí não é legal, né? E aí, juntos, aí foram buscar recursos para criar o posto de internação. Fale para nós um pouco sobre esse assunto. A criação do posto foi dentro de uma linha de pensamento, né, que começou com o ambulatório, essa questão de separar as crianças dos adultos, e um posto de internação onde também tem uma equipe especializada, né, e principalmente um posto que possa dar um conforto para essas crianças e para os familiares, porque as internações na oncologia são muito prolongadas. A criança chega, às vezes, num estado muito debilitado, né? O diagnóstico é uma situação muito pesada para a família, para a mãe, para o pai. Então, a gente pensou num posto inspirado em outros locais onde isso já foi feito, né? Então, a gente conseguiu trazer mais parceiros para perto, né? A gente conseguiu uma parceria muito grande com o Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre, que nos ajudou na questão de divulgação, né, que colocou à disposição o call center, né, de uma ONG, que é o Instituto do Câncer Infantil, que tem 30 anos de história, né, para que a gente fortalecesse essa construção. A gente conseguiu também, né, junto de uma mobilização geral, né, conseguir, a partir de um projeto de governo, né, um recurso para reformar uma ala do hospital e fazer quartos com conforto, né, com proteção, né, com filtragem de ar, né, com ar-condicionado, para poder receber em torno de 25 crianças, né, nessa ala, né, onde então vão ficar crianças exclusivamente em diagnóstico, em tratamento do câncer infanto-juvenil. Quantas crianças mais ou menos se internam? A gente tem em média umas 20 crianças por semana. Toda semana é isso, né? Tem semanas que fica mais, tem semanas que baixa um pouco. Doutor Pablo, nós estamos com fotografias, inclusive, do projeto do Choco, aí o projeto, aí tá o projeto, tá o desenho, né? Tá? Mas temos fotos da reforma e, inclusive, de como é que está mais ou menos avançado hoje. Mas a gente verifica que todos os quartos têm banheiros, né? Que não é uma realidade em outros postos, né? Exato. As crianças, o hospital é um centro regional desde que eu cheguei aqui. Sempre foi, né? Só que o local de internação das crianças acabava sendo em outros postos, né? No posto da pediatria, sim. No posto de internação dos adultos. E muitos quartos não tinham banheiro, eram quartos muitas vezes ditos de isolamento,
mas era um quarto onde tinha a cama da criança, a cama da mãe, mas não tinha banheiro, né? O banheiro ficava no corredor, né? Tinha que acabar utilizando junto com outras crianças do posto, né? E isso acaba sendo também um risco, né? Na medida em que a gente está lidando com crianças que são imunossuprimidas e que têm risco de pegar infecções, então é importante que elas sejam um isolamento para valer, né? Um isolamento, quando a criança tem indicação de isolamento, que seja um isolamento para valer. Tá certo, então o posto fica pronto quando? A ideia é inaugurar em outubro, né? Dia da criança, hein? Mês da criança. Talvez, né? Mês da criança. Depende do hospital que tá regendo, né, essa reforma. Ela está andando muito rápido, né? A gente verificou ali pelas fotos, né? Isso. Exato. Que não são fotos atuais, né? Exato. E como eu falei, né, a partir de um recurso que a gente conseguiu a partir de um projeto de governo, né? Sim. E então a estrutura já está, de estrutura de ambulatório, estrutura de internação, ela está aí então para receber essas crianças, né? Mas a coisa importante, né, é falar sobre a questão de manutenção dessa estrutura. E nós já vamos falar, porque a gente vê que de 2016 para cá, centro, escola, espaço lúdico, posto de internação, mas como é que isso vai ser mantido? Até porque a gente sabe que o próprio posto 8 agora vai ser o posto das crianças com câncer que estão em tratamento. Antes do Dr. Pablo falar, nós vamos mandar um abraço a algumas pessoas. Por quê? Porque as coisas acontecem com a união das pessoas, né? Com debate, com a união, com o trabalho. E o Hospital São Vicente tem 104 anos, são mais de 3.600 funcionários. É uma história que começou depois de uma missa. O Padre Rafael terminou a missa, reuniu meia dúzia de gente ali e disse, temos que criar um hospital aí para combater a gripe espanhola lá, né? E hoje é esse gigante que é a favor da saúde. Um abraço a Eliane, lá da captação de recursos, dos projetos. A Edneia, que é a enfermeira-chefe desse centro maravilhoso que trata as crianças com câncer. A Luziane, que é responsável por grande parte dos projetos, inclusive esse projeto do Rápido, foi captado dinheiro rapidamente, esse dinheiro do posto 8 aí, né? Um abraço a ela, um abraço a Ana, a Flávia, que são da comunicação, né? Comunicação que não é só do Centro do Câncer, é de todo o hospital, né? A Emanuele, que também está lá no Planeta Cura, o Cassiano, que é o responsável pela obra lá, o Choco, que é o arquiteto, o Olavo, que é o chefe da enfermagem, o grande Olavo lá, nosso gerente de enfermagem. Um gerente de enfermagem, e é um guerreiro, porque administra tudo, né? Então não é uma tarefa. E o nosso comandante geral, que é o Hilário, e o presidente Miguel, que são as pessoas que administram todo aquele complexo e tratam com muito carinho esse projeto do Centro de Oncologia. A vocês, que Deus abençoe, que Deus cuide da família de vocês, da saúde de vocês, para que siga. Mas, doutor Pablo, vamos chegar na reta final do nosso programa e agora é o seguinte, para fazer mais as nossas crianças, para chegar a índices maiores de cura, como a comunidade pode colaborar e pode ajudar? Bom, a gente sabe que 90% das crianças em tratamento no Centro Oncológico Infanto-Juvenil são pacientes do SUS. E a gente sabe como é que o câncer funciona hoje em dia. A gente entende o câncer, a gente sabe como funciona a doença. E tem formas de tratar a doença, tem formas de curar a doença, mas para isso a gente precisa de muita tecnologia. Então, a gente precisa de exames, né, que são avançados, né, hoje em dia, que podem definir o risco de um paciente, né, no tratamento do câncer, inclusive para necessidade de usar medicações, que são as medicações novas, né, medicações mais modernas, ditas medicações-alvo. Então, como é que a gente pode tratar crianças do SUS, né, se o SUS tem a tabela do SUS está congelada há 15 anos, né? A gente precisa de captação junto à comunidade. A gente precisa de captação para oferecer a cura de forma gratuita para os pacientes do SUS, da mesma forma como é oferecido em outros países desenvolvidos. Porque senão é uma situação injusta, né? O tratamento existe, as formas de tratar existem, mas não estão à disposição. Tu não tem a disponibilidade de chegar até eles. Então, diante de uma doença que é
severa, é grave, mas que é altamente curável desde que tu consiga fazer um diagnóstico precoce, consiga ter uma equipe especializada nos detalhes de todo o tratamento e na medida que tu possa chegar aos exames necessários, que são exames de ponta, são exames de alta tecnologia que a gente tem hoje em dia, a gente precisa de captação de recursos. Não existe sobrevivência de nenhum centro oncológico infanto-juvenil no país sem colaborar. A gente olha isso quando vê exemplos como o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, o Hospital de Barretos, onde mais de 50% do que é oferecido para os pacientes, né, do custo do que é oferecido pelos pacientes, vem de captação além SUS, porque o SUS, se a gente ficar dependendo, né, do que o SUS garante de pagamento, a gente não consegue tratar os nossos pacientes e alcançar a cura no nível que existe hoje. Doutor Pablo, eu vou colocar aí os contatos, coloca ali o doe seu contato ali, né, pessoal? Nós vamos divulgar mais isso, doe seu contato, números. Vamos só encerrar, porque semana que vem eu vou trazer imagens e notícias do Setembro Dourado, né? Rapidamente, nós temos aí 1 minuto e 10 para falar sobre o Setembro Dourado. Teremos várias ações, né? Celebração da... O Setembro Dourado é voltado para a comunidade, né? Para chamar atenção em relação ao câncer infanto-juvenil, principalmente diagnóstico precoce. A gente tem, às vezes, crianças que são diagnosticadas por professores, por familiares, não necessariamente por profissionais de saúde. Então, o Setembro Dourado é um mês voltado para isso, voltado para alertar a comunidade para os principais sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Grande abraço ao senhor e semana que vem a gente traz todas as atividades desse Setembro Dourado organizado pelo Hospital São Vicente de Paulo. Exato, obrigado, um abraço. Um abraço. Semana que vem você vai conferir aqui no programa Comunidade a Caminhada pela Vida, as palestras, a Missa pela Vida e também a Celebração da Vida, que é um almoço realizado pelo Hospital São Vicente. Então, um grande abraço. Confira, compartilhe o nosso programa. Um beijo e até semana que vem. Esporte, saúde, negócio, cultura, lazer e segurança é no programa Comunidade. No aplicativo das farmácias São João, você tem mais economia e qualidade. Sempre tem ofertas exclusivas e promoções imbatíveis. E pode comprar e retirar na loja ou receber em casa. É a São João cada vez mais perto de você. Baixe o app.